Feliz ano novo, viu? Muita saúde, porque Deus dando saúde, né? O resto a gente corre atrás. Isso é um clichê, cara. Clichê, você usa muito clichê. Você sabe de onde vem essa expressão? Então a gente vai descobrir agora junto aqui. Aliás, ó, você que vai fazer prova, né? Tá estudando aí para o vestibular, tem redação aí pela frente. Cara, toma cuidado, porque não é muito legal você ficar usando clichê, não. Tenta evitar. Tipo, sabe, você tá lá argumentando, e aí, por quê? Isso garantiria um futuro melhor para as próximas gerações. Não faça isso, não faça isso. Não que você não deva querer um futuro melhor para as próximas gerações, mas tenta evitar essa expressão. Você sabe que um clichê, então, a gente usa isso como, tipo assim, algo que é meio batido, é meio repetido, é usado como modelo, é aquele lugar comum que sempre volta e tal. Mas de onde vem essa expressão? Aliás, se você lembra de algum clichê aí, de alguma expressão que você tá falando, putz, eu uso aquela ou eu conheço a outra, coloca aí no comentário aí, que de verdade, eu tô curioso para saber as expressões que você usa que podem ser consideradas um clichê, tá? De onde vem essa expressão? Vamos tentar responder pela história, né? Por isso que história é fantástica. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você fala isso para um professor de história, né? Oh, por que tal coisa? Ou de onde vem essa expressão? Nós, professores, temos uma mania feia, né? Que a gente vai muito longe. A gente fala, então, lá no Paleolítico, mas hoje a gente não vai tão longe assim. Nós vamos para a Europa no século XV, 1450. Um tiozinho chamado Gutenberg. A ideia é a seguinte: como é que você reproduz as coisas hoje? Hoje você está acostumado com o celular, né, as câmeras, scanner, a gente tem as impressoras, ó, tem uma aqui no cantinho, mas assim, como é que a galera reproduzia as coisas antes? Em 1450 vai acontecer meio que uma revolução nesse mundo ocidental aqui, porque o Gutenberg ele vai desenvolver a imprensa, né, que seria a prensa de tipos móveis. Então, como é que a galera fazia para copiar as coisas, moçada? As coisas eram feitas assim. Você tinha uma peça de metal, quer dizer, antes a galera copiava na mão mesmo, né? Mas aí depois o Gutenberg fala o seguinte: você tem uma peça de metal, e nessa peça de metal tem um alto relevo ali de uma letra. Aí você passa tinta ali, e aí a hora que você coloca o papel e passa a prensa em cima, tipo um rolo assim, aí fica aquela tinta aqui no papel. Tipo o princípio do carimbo ou da xilogravura, né? Só que aí com tipos móveis, ou seja, cada letra é uma pecinha. Aí você pega com a pinça aquilo lá e põe num molde assim. E aí você vai formando ali palavras, frases e até a página de um livro. E isso facilitou muito a impressão, você não tem noção. Isso foi uma revolução, cara, porque isso ajudou demais a divulgar as coisas, a divulgar as ideias. Só para você ter uma ideia do peso disso, logo na sequência, né, ali no começo do século XVI, você tem as reformas religiosas, né, o Lutero, por exemplo. E essas reformas religiosas que mudou muito o mundo, cara, elas vêm um pouco, né, dessa ideia da divulgação das coisas, dos textos e tal. Então você tem essa imprensa aí de tipos móveis, né, que são essas pecinhas e tal que vão sendo colocadas. Beleza. Ah, e sem contar que, tipo assim, lá na China, no Japão, já tinha registro de coisas parecidas, às vezes com madeira e tal, mas já tinha registro disso lá, bem anterior a 1450 dessa inovação aí na Europa, tá? Na China, por exemplo, tem registros de coisas parecidas lá do século VII, mais ou menos. Voltando para cá então. Então o que é um clichê? Dentro dessa perspectiva, o clichê era assim, às vezes você tinha que imprimir uma coisa que tinha um símbolo, um desenho, um brasão, uma letra diferente, alguma coisa que precisava estar em todas as páginas ou tinha que ser replicada várias vezes. Aquele desenho, aquele molde era uma peça separada, então não era, portanto, uma dessas letras, né? Mas era uma peça dessa separada que chamava clichê. Chama ainda, porque tem gente que faz essa arte até hoje, né? E esse clichê, então, ele é o molde que vai ficar se repetindo, ou seja, algo usado como padrão, algo que se repete constantemente. Daí vem a ideia do clichê. Quando uma ideia também é repetida várias vezes, quando uma ideia está sempre nesse lugar comum, quando uma ideia é usada como modelo, a gente fala que ela é um clichê. Tem gente que fala até chavão, né? Que daria um outro vídeo aqui, porque chavão pode ser uma chave grandona, mas chavão é tipo uma peça de confeitaria, assim, que é usada para é tipo um molde, assim, que sai sempre o mesmo formato para a parte de confeitaria. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então isso que é um clichê, uma coisa que é repetida dessa forma. Por isso que eu amo história, porque a história explica essas coisas pra gente também, né? Essas curiosidades. Deixou o comentário aí, escreve aí algum clichê que você usa, algum clichê que você já escutou alguém usando, e eu vou finalizar esse vídeo com mais um clichê. Se você quer ver algum exemplo, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso aí é clichê, tá bom?
De onde veio essa expressão hoje foi clichê. Obrigado!